Está ao vivo. Boa noite, pessoal, tudo bem? Mais uma live aqui com o professor Diógenes. Em Ponta Grossa nós estamos hoje. E hoje eu vou ter o prazer imenso de receber o meu amigo, o professor Regis Clemente, que é de Ponta Grossa. Aliás, ele é de Minas Gerais, mas mora há muito tempo em Ponta Grossa e agora está trabalhando em uma cidade chamada Laranjeiras do Sul, perto de Foz do Iguaçu. Então, eu gostaria de entrar aqui falando com vocês. Tomei um susto agora há pouco, deixa eu contar para vocês, porque eu comecei a live e eles falaram que eu não poderia mais fazer live, que tem que ter no mínimo 1000 seguidores e também tem que deixar público o perfil. O meu perfil é privado, daí eu vi que eu não podia mais fazer a minha live. Fiquei bem preocupado. Então, nós estamos aqui nos preparando, né? Já peguei a minha água. Se você veio para assistir, fique com a gente. Temos assuntos muito interessantes para conversar hoje sobre a participação política, a participação na democracia, que é um dever de todos nós, não é, minha gente? Se você não me conhece, deixa eu me apresentar. O meu nome é Diógenes, eu sou professor de filosofia pelo estado do Paraná, eu tenho 42 anos, eu fiz o meu mestrado aqui na Universidade Estadual de Ponta Grossa, eu estou atualmente cursando o 6º período de Psicologia na Faculdade de Santana e eu gosto muito de debater as questões políticas, as questões filosóficas, as questões sociológicas do nosso país, as questões psicológicas, por que não, que envolve todos os indivíduos. Eu sou um professor de filosofia, né? O que é que um professor de filosofia faz? Ele trabalha com as ideias, a ferramenta de trabalho dele é as discussões filosóficas, sabe? Atualmente, trabalhando no ensino médio, eu tenho debatido muito com os alunos um filósofo chamado Jürgen Habermas, que escreveu um livro chamado Teoria da Comunicação, né? Então ele fala muito sobre essa comunicação e como ela deve ser, né? A ação comunicativa, segundo o Habermas, né? Segundo ele, a ação comunicativa, pessoal, é um processo em que nós nos colocamos em diálogo, um processo em que nós nos colocamos um diálogo aberto, franco, um diálogo verdadeiro com as pessoas, para que nós possamos crescer juntos. Então, a ação comunicativa é a participação de cada indivíduo ou de cada grupo social para que nós possamos gerar consensos sociais. Não é isso? Então, nós temos 2 conceitos aqui: a dissensão social, que é a confusão, a briga, que também faz parte da democracia, né? Mas nós queremos mesmo criar consensos sociais, consensos de justiça, consenso de igualdade, para que a gente possa ter uma sociedade melhor. Esse é o objetivo de todos nós. Não é isso? Então, o Habermas diz o seguinte, que os grupos sociais, né? Então nós temos grupos dos povos originários, né? Que nós chamamos de indígenas, nós temos os grupos LGBTQIA+, nós temos os grupos dos fazendeiros, do agronegócio, nós temos os grupos religiosos, católicos, evangélicos, e esses grupos precisam se colocar numa mesa de discussão, num momento de conversa, de diálogo, para que esse diálogo seja profícuo, produtivo para a maior parte da sociedade, né? Quando o diálogo não é franco, não é justo, não é sem manipulação, esse diálogo não leva a nada. Vira uma confusão e uma briga que é na sociedade. Então eu, como professor de filosofia, estou aqui colocando a minha cara aqui, a tapa nas redes sociais, para promover o diálogo, para ter um entendimento do que é a democracia, para ter um entendimento do que é a participação política e do qual é o melhor caminho para nós seguirmos, não é isso? E eu convido você hoje a participar comigo dessa live, para a gente conversar junto, para você também mandar sua mensagem, se você quiser.
tá bom? Já já eu vou chamar o meu convidado, vou falar rapidamente aqui do professor, o professor Regis, ele é professor adjunto hoje na Federal, lá em Laranjeiras do Sul, né? Fez o seu doutorado aqui, mestrado e doutorado na UEPG, e tem com certeza muito para contribuir com a gente nesse processo, tá bom? De conhecimento melhor da sociedade. Então, assim, se tem uma coisa que é importante, que eu quero trazer para vocês hoje aqui, é a questão do diálogo, da conversa, né? De pensar o diferente, de pensar os dois lados das questões. Isso é muito importante. O Sócrates, lá na Grécia Antiga, com o seu método, né, dialético, elencos, que ele chamava, ele já falava, nós precisamos fazer uma tese, ter um contraponto, a antitese, para nós chegarmos a uma síntese, ou seja, chegarmos à verdade dos fatos. Então é importante esse diálogo, para a gente chegar à verdade dos fatos. Mas nós temos muitas pessoas hoje na sociedade, youtubers, né? Sem generalizar, mas muitos deles, muitas pessoas que usam essa ferramenta da internet para falar a mentira, para falar o que não é verdade, para falar a sua verdade, para falar a retórica, né? Então usam de uma oratória, de um argumento falacioso para promover a mentira, né? E nós estamos hoje aqui para promover a verdade, para falar sobre a filosofia, para falar sobre a democracia, para falar de um personagem muito importante na história do Paraná, inclusive, que falou e lutou pela democracia. Eu vou chamar agora o professor Regis para a gente conversar um pouquinho sobre esse personagem que ele vai falar para nós, né? Que é o José Rodrigues Vieira Neto, um professor brilhante, um advogado que foi muito perseguido no período da ditadura e também um cidadão que sofreu muito para ter os seus direitos garantidos. Vamos falar com o Regis para ver o que ele tem para contar para nós. E entrar para falar com a gente, Regis, e conversar um pouquinho sobre esse personagem tão importante para a história do Paraná e para a história do... Boa noite, Regis. Seja bem-vindo a essa live. Boa noite, Jorge. Beleza? Tá tudo bem aí em Laranjeiras do Sul? Como é que tá o clima? Tudo bom, tudo tranquilo, aguardando aí pra gente trocar uma ideia. Cara, muito feliz de receber você aqui no meu Instagram. Eu já estou indo para, acho que a 11ª live, se eu não me engano, que eu faço com pessoas que eu quero muito bem do ponto de vista pessoal, mas também que admiro no trabalho profissional e técnico, tá? Então, eu fiz uma live já com o João Leandro, que ele é da área da farmácia, sabe? Discutimos coisas muito interessantes a partir do conceito aí da medicalização. Já conversei com um psicanalista. Semana que vem vou conversar com um padre, porque eu também quero trazer um padre para nós falarmos a respeito do aspecto religioso, né? Da percepção religiosa sobre a realidade. Eu estava falando agora aqui, não sei se estava escutando, mas eu estava falando do Habermas, que fala sobre a importância do diálogo e da comunicação para a gente tentar, pelo menos, nessa sociedade, criar consensos em torno da democracia. A democracia, a gente sabe, ela é recente no Brasil, é novinha a nossa democracia, de 1988, sofreu muito e sofre até hoje, então nós precisamos sempre cuidar dela. E é nesse intuito, com esse objetivo, com essa finalidade, que eu te chamo aqui para a gente conversar um pouco sobre a trajetória desse personagem, José Rodrigues Vieira Neto, que você estudou, um intelectual paranaense que tem muito a nos ensinar, muito a nos provocar filosoficamente, sociologicamente. Então, assim, eu queria primeiramente pedir que você se apresente aí para o meu público, para as pessoas que vão estar vendo essa live agora e estarão vendo depois, que você se apresente, fale um pouco da sua trajetória, da sua vida pessoal, se você quiser, e também da sua vida acadêmica. Muito boa noite.
Boa noite, Diógenes. Novamente aí, agradeço o convite. É sempre importante, né, a gente comunicar temas importantes num momento em que muitas vezes as redes sociais têm sido utilizadas para banalidades, futilidades e até mesmo para criar problemas, né, para a sociedade, problemas novos aí que têm que ser enfrentados. Então, é sempre bom, né, a gente ter conteúdo aí nas redes sociais que as pessoas podem também aproveitar para se formar, além de se informar, né, se formar nesse processo com conteúdos relevantes aí de interesse coletivo. Bom, meu nome é Regis aí, como já foi dito pelo Diógenes, eu sou nascido lá em Minas Gerais, mas já faz mais de 20 anos que eu moro no Paraná. E trabalhei por bastante tempo como professor de filosofia na rede estadual do Paraná, da qual tenho muita saudade, né, da educação básica, das aulas de filosofia no ensino médio. Foi uma experiência muito valiosa na minha vida, né, tanto como professor, tanto no sentido de contato mesmo, né, com os adolescentes, com os jovens, com as famílias, com os colegas professores nas escolas por onde eu passei na cidade de Ponta Grossa. Trabalhei em várias escolas em Ponta Grossa, vários colégios, né? Colégio Epaminondas, onde eu trabalhei mais tempo, Colégio Kennedy, Colégio Ana de Vanir Borato, Colégio Cirlei Jagas, Colégio Linda Bacila. Circulei ali por esses colégios bastante tempo. Colégio 31 de Março também, trabalhei um tempo lá. Bom, enfim, então é um pouco isso. Minha formação é em filosofia, pedagogia, mas a minha primeira graduação mesmo é em ciências da religião. E depois eu fiz mestrado em educação e, na sequência, doutorado em educação. No mestrado em educação, eu pesquisei a história e a política, né, relacionada ao ensino de filosofia. E depois, no doutorado, eu pesquisei, como apresentado aí pelo Diógenes, né, eu pesquisei uma área que é bem importante também de estudos na área da educação, que está relacionada com o intelectual orgânico e com uma área específica, né, chamada de história intelectual, que está relacionado à história da educação, enfim. E aí dentro dessa pesquisa que sai, né, a tese, de onde eu aprofundei os estudos sobre a trajetória do José Rodrigues Vieira Neto, que foi um professor, advogado, militante político e defensor dos direitos humanos, um grande defensor da democracia, no estado do Paraná. E aí é isso que a gente vai conversar hoje aqui, né? Sobre a trajetória do Vieira Neto e sobre alguns temas relacionados à nossa pesquisa aí sobre esse grande cidadão paranaense. Isso. É muito legal, Regis, essa trajetória é bastante. Eu vi ali ser mais formal e falar toda aquela sua formação ali, mas eu achei que podia ficar meio pedante. Falei, deixa ele se apresentar. Então, é muita formação. O homem é filósofo, pedagogo, é muita coisa. É muito interessante. E o Regis, além de ser tudo isso aí, é um grande amigo meu. Eu tenho um cachorro chamado Marx, que estava aqui rodando pela sala. Esse cachorro foi o Regis que me deu, e eu apelidei ele de Marx, né? Porque nós temos grande apreço por esse filósofo, né? E o Marx está ali, sentadinho no sofá, assistindo a gente, né? Então, eu tenho esse Cuidado carinho aí, pelo... você tem que tomar cuidado com o movimento dos pets sem partido. Uhum. O Marx, você sabe, ele meio que se aburguesou, né? Demais. Vão achar que você está Ele foi doutrinando o teu morar com a pet mãe aí, dele, rapaz. foi morar com a mãe dele, com a Sarita, começou com essa coisa de ir em shopping, não sei o quê, e se arredou pelo consumismo. Tá difícil de tirar esses hábitos dele, tá? É isso aí, Jorge. Mas vamos lá. Mas vamos lá, Regis, eu vou conversar com você sobre esse personagem, né? E então a primeira coisa que a gente quer falar, de forma sucinta, que você fale um pouquinho quem que foi o José Rodrigues Vieira Neto e onde ele morava, essas coisas todas. Fala pra gente aí. Ah, beleza. Então, o José Rodrigues Vieira Neto, ele é filho de advogado, o pai dele era advogado, e trabalhou, o nascimento mesmo do Vieira Neto foi na divisa ali com Santa Catarina, quando o pai dele trabalhava, né, nessa região,
E aí depois ele foi criado mesmo em Curitiba, né? Se formou por ali, estudou, formado em Direito na Faculdade do Paraná, né? Na Universidade do Paraná, que depois foi federalizada, né? E se tornou a Universidade Federal do Paraná. Então, no início da Federal do Paraná, ela não era federalizada, ela teve um processo de mudança. Então, foi ali que o Vieira Neto se formou em Direito, né? O pai dele também era advogado, mas se formou no Rio de Janeiro. O pai dele foi deputado estadual no Paraná, era um militante político, né? O pai também. E o pai foi professor também na Universidade do Paraná, né? Que é a mesma que hoje a gente conhece como Federal do Paraná, como eu expliquei. E dentro da trajetória do Vieira Neto tá tudo muito ligado a essa formação acadêmica do pai, profissional, né, como advogado e como militante político, né? Então, de certa forma, o Vieira Neto segue um pouco a trajetória ali, né, é herdeiro do capital cultural do pai, tanto na formação profissional quanto na militância política. A diferença é que na militância política, o Vieira Neto segue um outro viés ideológico, social, né? É um pouco diferente da linha política que o pai militava. Mas, de forma geral, é isso, né? A família dele é paranaense, é de Curitiba, e ele nasceu por ali, depois ele se casou também, né, em Curitiba, constituiu família em Curitiba, depois ele teve um segundo casamento, e teve mais alguns filhos, né, desse segundo casamento. Então, é um pouco assim, de forma breve, né, a questão particular, né, do Vieira Neto está nesse sentido. Ele, desde a juventude, ele já atuava, né, ele era militante bem no início, ainda na juventude, né, quando ele estava na faculdade, né, quando ele estava cursando o Direito, ele era militante de um movimento que existiu na época que era chamado de Aliança Liberal, naquele contexto ali dos anos 1920, né, final da década de 1920. A Aliança Liberal era esse grupo, o nome já diz, né, um grupo mais alinhado à concepção política liberal, e o Vieira Neto era integrante desse grupo, né, e muito atuante como estudante. Já também, enquanto ele estudava, ele foi promotor público em São José dos Pinhais. Então a gente percebe que ele era um jovem muito atuante, né, um estudioso, muito dedicado e já envolvido com as questões políticas, sociais, né, e também no campo do direito, né, porque ele já atuava como promotor mesmo sem estar formado, né. Eu acredito, eu não fui pesquisar essa parte específica, né, de como é que alguém se tornava promotor na década de 1920, mas eu imagino que era um outro momento, né, um outro contexto de como a justiça se organizava, enfim. Então... Ô, Regis, me interessou muito que... acho que tem uma travadinha. Me interessou muito, não sei se está Opa, ouvindo, mas me interessou muito que ele foi voltou. professor de filosofia também. Você pode falar para nós um pouquinho disso aí? Ah, sim, então, ele... nos anos 1930, o registro que eu encontrei fala 1934, né? Ele Ele estava foi com quantos professor... anos, mais ou menos, nessa época? Ele devia ter aí uns 24 a 25 anos, né, Ah, super aproximadamente. jovem, né? Bem jovem, né? Ele tinha acabado de se formar, né? Ele formou, quando ele formou, eu não consegui acesso especificamente a datas, né? Mas na documentação, eu imagino que ele deva ter se formado aí com uns 21, 22 anos, né? E aí já com aproximadamente 24 anos, né? Eu estou fazendo um cálculo aqui aproximado, né? Imagino que é aí que ele atuava lá como professor em dois colégios, né? O nome do colégio era Colégio Rio Branco e o outro colégio, o nome é Colégio Novo Ateneu. Então são esses dois colégios que ele trabalhou e ele dava aula de filosofia, né? Também não consegui aprofundar, né? Para entender muito bem se era a filosofia como a gente conhece hoje, né? Por mais que a filosofia hoje está bem alterada, né? Deram umas mudadas aí, deram uma sufocada, uma enforcada na disciplina de filosofia, e de filosofia mesmo, né, sobrou pouco tempo de aula, né, depois tem esses itinerários, né, que é uma outra arrumação aí,
do projeto, e na sequência a gente pode até conversar, né, um pouquinho sobre isso também. Vamos Mas falar enfim, assim. aí o Vieira Neto, a parte de atuação dele como professor na educação básica foi essa, né? Foi nesses dois colégios. Depois ele trabalha também na Universidade do Paraná, que é essa aí que depois se torna Federal do Paraná. Ele trabalhou lá na faculdade de Direito, no curso de Direito, né? Mas ele trabalhou assim temporariamente, né? Foi um período curto. E aí, fora isso, ele atuava como advogado, né? Na década de 30, 40 ali. Então, a verdade é que ele teve três profissões, parece, né? Ele foi professor, advogado e também teve uma época daí mais velho, eu acredito, que ele foi deputado daí. Quantos mandatos ele teve? Ele teve um mandato apenas, né? Ele foi eleito em 1946, quando... Só um minutinho que entrou uma ligação aqui, deixa eu desligar. Voltou. Em 1944, ele se vinculou ao Partido Comunista Brasileiro, né, que é o PCB. E ele atuava lá em Curitiba, né? O espaço de militância dele, a atuação era Curitiba, ele circulava nas principais cidades, né, do Paraná naquela época, que era Ponta Grossa, Paranaguá, Londrina, né? Encontrei alguns documentos da militância política dele na região de Londrina, Porecatu, e a militância era para organizar o partido, né? O Partido Comunista Brasileiro ele ficou proibido por muito tempo no Brasil, né? Então, em 1944, principalmente depois, quando terminou, né, a Segunda Guerra Mundial, o comunismo no mundo estava muito fortalecido, né? Porque a União Soviética foi a grande vitoriosa, né? Derrotando o nazismo, né? Derrotando Hitler. Então, o comunismo no mundo tinha tido uma expansão importante, né, por vários fatores, mas com a vitória, né, não sozinha, né, mas encabeçada principalmente pela União Soviética, o comunismo no mundo ele ganhou muitos adeptos, né? Era um momento que muitos intelectuais se vincularam aos partidos comunistas, né, mundo afora. No Brasil não foi diferente. O Vieira Neto se vincula ao PCB, né, que é o Partido Comunista Brasileiro, na década de 1940. Então, a militância política dele diretamente com o PCB, o primeiro registro que eu encontrei, pelo menos oficialmente, né, foi em 1944, num comício, curioso isso, num comício que foi organizado contra a ditadura Vargas, né, porque naquele período tinha uma ditadura no Brasil, era a ditadura Vargas. O ditador era o Getúlio Vargas, né? E estava lá o Vieira Neto, né, os comunistas de Curitiba lutando contra a ditadura naquele período, né? Então, o registro da polícia mostra, né, que eles estavam num comício, e aí nesse comício o Vieira Neto fez uma fala, né, condenando a ditadura, defendendo a democracia, condenando o imperialismo, condenando o sistema capitalista e defendendo a liberdade dos povos. Então, isso tudo está registrado lá. E aí, estou dizendo isso para explicar lá sobre a eleição, né? Aí, o PCB no Brasil conquista, pouco tempo depois, né, conquista a legalização, ele foi legalizado. E aí, foi um boom de filiação no PCB, né? Muitos já eram vinculados, né, mas vinculados na clandestinidade, né, porque o partido não era autorizado. Então, eles militavam como militantes comunistas, né, do PCB, porém, não tinha como participar de eleições. Aí, nesse período que o partido foi legalizado, eles se filiaram oficialmente e começaram a participar de eleições. Foi aí que vem a eleição do Luiz Carlos Prestes, né, que é uma figura muito conhecida no Brasil afora, e dentro disso, né, a eleição aqui no Paraná. Na primeira eleição, Vieira Neto candidatou a deputado federal, mas ele não foi eleito, não. Essa eleição foi... As duas eleições foram muito próximas, né, porque como acabou a ditadura, aí foram várias eleições ocorrendo. Uma foi, de deputado federal foi num ano, ele não foi eleito, no ano seguinte já teve para deputado estadual. Na de deputado estadual ele foi eleito. E aí, o mandato dele foi muito curto, né, porque ele foi cassado. E por que foi cassado?
ele foi cassado porque ele tomou posse em 1947, né, como deputado. Ele foi eleito no final de 46 e a posse mesmo foi em 1947. Então, durante o ano de 1947, ele exerceu o mandato dele, e já em 1948, o partido tinha sido cassado, o registro do PCB foi cassado. Consequentemente, todos os parlamentares, né, todos os políticos que tinham sido eleitos pela legenda do PCB também tiveram seu mandato cassado. Né? Não tem nenhum outro motivo, né? É algo extremamente autoritário, né? Porque não tem nada a ver com crime, com corrupção, nada, né? Não está no nível legal de alguma coisa ilegal, né? Está no nível de que, como caçaram o registro do Partido Comunista Brasileiro, consequentemente os mandatos foram cassados. E aí o Vieira Neto já em 1948, né? Então o mandato dele... Um minutinho que... Opa, voltou aqui. O mandato dele durou em torno de 1 ano e poucos meses. E aí eles tentaram, né, recurso, mandado de segurança, mas não conseguiram refazer, né, recuperar o mandato, e ele de fato teve que sair. Então, assim, oficialmente ele foi deputado estadual por 1 ano e poucos meses. E aí, na sequência, ele e outros, né, do PCB, eles concorriam à eleição, mas por outros partidos, por outras legendas que a gente fala. Eles entravam em outros partidos, né, para poder concorrer, mas por outras legendas. Aí como é que eles faziam para saber quem era do PCB? Eles diziam: vote no candidato do Vieira Neto, vote no candidato do Luiz Carlos Prestes, para identificar que aquela pessoa era do PCB, porque o partido estava proibido, né? E por que a proibição do PCB? Simplesmente por questão ideológica, né? Porque não tinha nenhum motivo legal para isso, né? Tinha motivo político, né? De disputa ideológica e disputa política, mas motivo legal não, porque o partido não cometeu nenhuma irregularidade, né? Não teve nenhuma tentativa de golpe, né? Não teve nenhuma tentativa de atentado violento ao Estado democrático de direito, né? Então o partido foi cassado por visão política. E por que também? Aí, né, para a gente não alongar muito, mas a cassação do registro do partido é porque era o período muito forte do que a gente conhece aí, estuda na escola, né, que é a Guerra Fria, que foi o período ali muito forte, né, do tensionamento dos Estados Unidos com a União Soviética. Então, como o Brasil, com o governo do Dutra, né, que foi o presidente eleito ali nos anos 1940, né, o primeiro presidente eleito depois do Getúlio Vargas foi o Dutra, né? E aí o Dutra se alinhou com os Estados Unidos. Então, como ele se alinhou com os Estados Unidos, ele tinha que mandar sinal de fumaça para os Estados Unidos, que agora ele era fiel, né, aos princípios dos Estados Unidos. E os Estados Unidos estavam em guerra fria com a União Soviética, né? Guerra fria porque não tem míssil, não tem bomba, não tem avião, né, para jogar, para dar tiro, não tem militar que está lá na trincheira, né? Guerra fria é uma outra forma, né, de ter essa disputa de poder, né, que foi muito forte ali nas décadas posteriores, né, ao fim da Segunda Guerra Mundial. Então, um pouco do contexto é esse, né? E o Vieira Neto candidatou depois como deputado estadual por outros partidos, né, mas ele não conseguiu ser eleito, né? É um pouco isso, assim, da militância política diretamente, né? E ele foi presidente do PCB também no Paraná, e ele ajudou a organizar, né, o partido em várias cidades, aí, como eu tinha comentado anteriormente. Certo, a gente vai voltar a falar um pouquinho mais também da vida dele, né? Mas já fica claro que ele era muito ativo, né, na participação política dele. O que é curioso, justamente pelo que você falou, de ele não ser de uma família, por exemplo, da classe operária, da classe trabalhadora, né? Mas isso nos dá para dar a entender que não é o primeiro personagem da história que ocorre esse tipo de situação, né? Que é um cara da classe trabalhadora e que acaba
tendo uma consciência de classe muito mais clara do que os próprios operários, não é isso? Sim, então, isso ocorreu muito dentro do próprio partido, né? Porque no Partido Comunista Brasileiro, lá naquele contexto, inicialmente tinham muitos operários, né? Essa era uma realidade. E aí, com o passar do tempo, vieram muitos intelectuais, né? E esses intelectuais, muitas vezes, eram de classe média. Obviamente que a gente tem que situar aqui o que é intelectual, né? Porque eu trabalho na minha pesquisa com o que a gente chama aí de intelectual orgânico, que é uma concepção teórica do Antônio Gramsci, né? Que o Antônio Gramsci é um pensador marxista italiano que foi perseguido pelo fascismo, né, na Itália, foi preso, morreu na prisão e escreveu muito, né, dentro da prisão. Importante situar por quê? Porque no estudo que a gente faz não tem essa diferença. Intelectual, quem estudou muito, e trabalhador não é intelectual. O trabalhador é intelectual. Por quê? Porque ele pensa a sua própria classe. Então ele é intelectual orgânico. Ele não é o intelectual que muitas vezes a gente atribui como se fosse intelectual aquela pessoa que leu 10 livros por mês, que tem uma biblioteca em casa. Ele está... Deu uma travadinha, mas pode continuar. Ele está dando uma travada aqui. Não tem Mas problema. continuando, então, muitas vezes a gente tem uma visão do intelectual como se fosse aquela pessoa que lê muitos livros, que domina muitas teorias, que cita muitos autores, né, e lembra data, ano, página. Esse é um tipo de intelectual, mas não é o intelectual orgânico. Então, o Vieira Neto era um intelectual desde o início, né, porque ele era militante dessa causa. Ele era um sujeito que tinha uma praxis, que a gente chama, né? Ele atuava na sociedade, isso depois dos anos 1940. Antes disso, ele era um grande advogado, um grande estudioso, um grande professor, porém ele era de uma outra concepção ideológica e política, né? A mudança dele, a vinculação dele no comunismo é da década de 1940 em diante. E aí que, voltando aí na tua pergunta, né? Na tua questão. Os intelectuais, então, dentro dessa concepção, também estão incluídos os trabalhadores. Por que isso? Porque um trabalhador que luta pela sua classe, ele só faz isso quando ele tem consciência de si e da classe, né? Então, ele tem consciência de quem é ele nessa sociedade, né? Para ele lutar pelo direito dele, para ele se organizar coletivamente, para ele defender os direitos que ele tem, para ele lutar pelo direito à escola, moradia, para ele lutar pelo direito trabalhista, para ele lutar pelo direito à saúde, ele precisa ter consciência que ele é um sujeito de direitos, né? Isso dentro ainda de uma visão cidadã. Para ele ir além disso, né, que é lutar pela transformação social, ele precisa ter consciência de classe, né, para ele entender essa sociedade. Então, não tem como a gente deixar de considerar que o trabalhador também é um intelectual. Não esse intelectual, como eu falei, né, academicista, que está lá na universidade, restrito aos ambientes acadêmicos, né? Esse é um tipo de intelectual, mas não o orgânico, né? Inclusive, aí é longo, né, para a gente explicar aqui, mas historicamente, o termo intelectual, ele está relacionado a algum tipo de ação na sociedade, né? Isso Então, é isso que eu ia te falar. A próxima pergunta era justamente sobre essa. Então, nós estamos falando que existem dois tipos de intelectual. O José Vieira Neto é um intelectual que se enquadra nessa categoria que você falou, que é um intelectual que age no meio das pessoas, no meio do povo, que se envolve com as questões práticas, com o sofrimento do povo, né? E que parte dessa realidade sofrida das pessoas para daí criar soluções teóricas e práticas também para esse povo. E tem um outro modelo de intelectual. Parece que é isso que está querendo nos dizer, que o outro modelo de intelectual é um intelectual que se supõe cientista, neutro, que não se envolve com as questões da população. É isso, Regis, que você está querendo dizer?
É mais ou menos, né? Mais ou menos. O intelectual orgânico é tudo isso que eu comentei e que você reforçou. O intelectual orgânico é aquele que pensa um projeto de transformação social da sua classe, né? Que pode ser o intelectual orgânico da classe trabalhadora, que vai entender a realidade, entender a exploração, entender o sistema capitalista, vai se organizar para transformar essa realidade. Então, ele é orgânico da sua classe. Ele estuda, mas ele tem uma ação. O estudar aqui não precisa ser na universidade, ele pode ser formado no sindicato, ele pode ser formado no partido, ele pode ser formado lá na associação de moradores. É a formação de modo a compreender a realidade, né? Aqui não se restringe à formação escolar, mas sim a uma formação de compreensão da realidade. Então, esse intelectual orgânico da classe é aquele que entendeu a sua classe, defende a sua classe, luta por ela. É só a classe trabalhadora que tem intelectuais orgânicos? Não. A burguesia também tem intelectuais orgânicos. Por quê? Porque aí é quando a burguesia consegue produzir um intelectual, formar um intelectual que vai defender a burguesia, né? Então, dentro da burguesia, dentro das classes sociais, existem intelectuais que pensam essa classe. A burguesia tem intelectuais que pensam como manter os interesses da burguesia e manter para continuar o domínio, né? Continuar a sua forma de organizar a sociedade, como ela está aí como classe dominante. Ok. Os trabalhadores vão ter seus intelectuais orgânicos. Qual a diferença? Ele vai pensar a partir da sua classe. Ele não se resume, não se restringe ao espaço acadêmico. Ok, então isso só para situar o intelectual orgânico. Agora, o que eu comentei brevemente anteriormente ali, o intelectual, o conceito de intelectual, ele surge na França com um fato, com um acontecimento chamado caso Dreyfus. É uma longa história, mas eu vou resumir aqui para você e para o pessoal que está acompanhando ou vai acompanhar depois. O Dreyfus era um sujeito que foi perseguido, injustiçado. Tem hora que ele está saindo aqui. Mas vamos voltar. O caso Dreyfus, de forma bem resumida, era isso. O Dreyfus é um sujeito que foi perseguido, foi injustiçado, e aí se formaram, né, formou um grupo de pessoas que iam defender o Dreyfus, enfim. E aí o termo intelectual, ele ganha uma outra conotação. Então, intelectual, historicamente falando, é alguém que não está só lá dentro da universidade fazendo pesquisas e lendo dezenas de livros. O intelectual, conceitualmente, né, historicamente, é o sujeito que tem algum tipo de participação na sociedade, algum tipo. Seja em qual classe for, seja de qualquer jeito. Ele tem uma inserção na sociedade, ele tem uma ação política. Isso de forma geral. O intelectual orgânico, ele é bem específico, né, porque ele está consciente que ele quer defender sua classe, ou para transformar a sociedade, que é o caso dos trabalhadores, ou para manter a sociedade como está, que é o caso da burguesia. Mas o conceito de intelectual, ele ganha uma outra conotação a partir desse acontecimento, né, que eu mencionei para vocês, que é o caso Dreyfus. Isso é longo para explicar, mas assim, de forma breve é isso. Então, conceitualmente, dizer que alguém é intelectual, ele só vai ter esse gostinho se ele tiver um compromisso político. Senão a gente vai estar sendo injusto com o conceito, né? Porque não basta ler um monte de livros e citar um monte de autor para ser intelectual. Tem que ter algum tipo de compromisso social. Isso segundo a história, né? Segundo o que se formulou a partir do caso Dreyfus, conforme eu falei anteriormente. Então eu acho que o Sócrates era um intelectual orgânico e o Platão era um intelectual de academia. Pronto, falei. Pode ser. O Sócrates estava na rua com o povo, o Sócrates era ex-soldado, ele estava conversando, era filho de arquiteto, de arquiteto não, de construtor civil, a mãe dele era parteira. O Sócrates era o intelectual orgânico.
Mas isso fica por minha conta, a meu juízo. Não precisa dizer que o Regis falou, tá bom? Regis, é o seguinte, dá para esse pessoal que é da saúde, eu estou entrando no campo da saúde, Regis, Ah, mas é o pessoal que é psicólogo, que vai formar em psicologia, você que é técnico em enfermagem, você que é médico, você que é fonoaudiólogo, essa gente dessas áreas, dá para ser intelectual orgânico, sim ou não? Como é que funciona? o intelectual orgânico ele não tem restrição, né? A partir do momento que a pessoa relaciona a sua área de conhecimento com uma prática social, no sentido do acesso ao conhecimento, a socialização do conhecimento, a produção científica, ele é um intelectual orgânico. Então, na enfermagem, se eu sou enfermeiro, se eu sou médico, se eu sou farmacêutico, técnico de enfermagem, cuidador de idosos, psicólogo, e eu tenho um compromisso social no sentido, se for da classe trabalhadora, é no sentido da transformação social, né? Não é simplesmente agora eu sou intelectual orgânico porque eu fiz campanha de Natal e fiz campanha do brinquedo para as crianças no dia 12 de outubro. Isso não tem nada a ver com intelectual orgânico, né? Isso tem a ver com assistência social, com caridade, é outra coisa. O É outra intelectual coisa. orgânico, ele tem um compromisso ético-político. Ele tem uma ação política. Se ele é da classe trabalhadora, é ação política junto à classe trabalhadora. Para quê? Para transformar essa realidade, né? Para o trabalhador ter acesso à educação, à saúde, aos direitos, mas com uma perspectiva que isso vai se transformar para que um dia ele tenha acesso garantido, sem precisar ficar lutando, né? Porque ele conquistou esse direito, porque esse direito passa a ser de todos, e não de um privilégio de uma minoria, né? Enquanto outros têm que se arrebentar numa fila de hospital, tem que ficar esperando o exame 6 meses, 8 meses, enfim. Então, um enfermeiro pode tranquilamente ser um intelectual orgânico, né, dentro da produção e da ação que profissionalmente ele realiza, mas que socialmente ele também realiza, né? Então, é isso que a gente chama de praxis. Para existir o intelectual orgânico, tem que existir a praxis. Praxis é quando alia a teoria com a prática. Então, eu estudei medicina, quero ser médico, ou sou médico, eu posso ser um intelectual orgânico. Eu posso fazer profissionalmente que o meu conhecimento na área da medicina seja possibilitado para outras pessoas pelo viés humano e não pelo viés da mercadoria, né? Transformar a saúde na mercadoria, e aí vai para um outro campo, né, de prática da medicina. Então, o intelectual orgânico é isso, é o conhecimento teórico, é o exercício profissional que não se restringe ao ambiente profissional ou ao ambiente acadêmico. Ele está diretamente ligado a uma ação política. No caso da saúde, né, a ação política da luta pela melhoria na saúde, pela garantia do direito da pessoa, pela humanização no atendimento e sem perder de vista a transformação social, né? Então, é um processo, né? É um processo de criar formas de que a saúde seja acessível a mais pessoas, né? E aí a gente vê iniciativas muito importantes, né? Tem muito trabalho na área da saúde que daria para a gente dizer que está relacionado ao intelectual orgânico. Inclusive, né, na área da saúde também, pensar a saúde enquanto, não só enquanto direito, né, mas enquanto saúde preventiva, né, formas de trabalhar com a saúde que evitam a doença, né? Que aí, como é que você trabalha com a saúde para evitar a doença? Você tem que falar de alimentação, você tem que falar de condições de trabalho, porque a pessoa pode ser que ela está adoecida, né? Com algum adoecimento mental, em consequência da hiperexploração que ela tem no trabalho dela, do assédio moral que ela tem no trabalho, né? De trabalhar o mês inteiro e não ter nem tempo para conviver com a família, com os filhos, né? Não ter um momento de lazer, né? Quem trabalha aí escala 6 por 1, né? A pessoa tem uma folga no mês
e essa folga nem sempre é aos domingos, né? A cada 3 domingos ela tem direito a 1. Então, qual a condição para uma pessoa dessa permanecer saudável, né? Então, a saúde está aí também. Então, o intelectual orgânico é esse. No caso da saúde, é também esse. Ele vai pensar não só o tratamento da saúde, o direito à saúde, ao acesso, né? Acesso ao direito ao tratamento, mas ele vai pensar quais são as causas do adoecimento, vai trabalhar isso com a população, e a saúde vai estar diretamente relacionada a outras áreas do conhecimento, né? Nesse caso aqui, a área da saúde está diretamente relacionada com o trabalho, né? Com o entendimento sobre as relações de trabalho, e até mesmo com a educação, né? Porque é por meio da educação que a pessoa também vai se conscientizar dessas questões. E acredito, né? Não é minha área de atuação, mas acredito que essas questões devem possivelmente ser estudadas nos cursos de formação de enfermagem, de medicina, de psicologia, né? Porque não tem como você se formar na área da saúde se você não trabalhar e não estudar quais são as causas do adoecimento, né? Obviamente que tem causas que decorrem de situações naturais, né? Mas tem muitas outras que não estão relacionadas a causas naturais. Elas estão relacionadas às causas sociais, né? As relações de trabalho, as relações humanas, as relações de exploração, as relações de assédio, as relações de dominação, enfim. É o aspecto que a gente fala lá na faculdade de psicologia social, Regis. A Isso. psicologia social, ela dá um enfoque a essas coisas. Inclusive, eu pretendo futuramente estudar o meu doutorado e ir para esses campos, para compreender como que a psicologia pode contribuir com a sociedade, contribuir com essas questões sociais que impactam a saúde mental das pessoas, né? Que nem você falou. Sim. Nós temos questões que são naturais e questões que são artificialmente produzidas, fruto de um ambiente doentio, né? Fruto de um ambiente que gera nas pessoas ansiedades e tantas outras coisas, né? Muito bem, Regis, muito legal essa sua fala. Vamos lá continuar nossa conversa aqui. Agora sim, falando o seguinte, o livro que você escreveu, Regis, ele aborda, mostra o livro aí, está com ele aí? O livro que o Regis escreveu aborda a questão do acesso à justiça, né? Opa, pulei aqui, desculpa aí. Peraí. Aborda a questão, da perseguição política que afetou a carreira do José Vieira Neto. Nós estamos falando que ele foi afetado, mas também todo o seu entorno, né? O ambiente acadêmico e a liberdade de pensamento na época. O que aconteceu aquela história dele não poder sequer ser o paralinfo da turma que ele lecionava? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa situação que ele viveu na época. Então, o Vieira Neto, como eu tinha comentado lá no início, né? No início da nossa conversa, Vieira Neto foi fichado pela polícia política na década de 1940, exatamente no ano de 1944, num comício que eles estavam fazendo contra a ditadura Vargas. A polícia política no Brasil, ela começou por volta da década de 1930, né, que a gente chama de DOPS, Delegacia de Ordem Política e Social. Desculpa. A ficha do Vieira Neto é de 1944. Desde então, o Vieira Neto foi fichado, foi monitorado, né, foi acompanhado de perto pela polícia política, que é um outro tipo de polícia, né, uma polícia ideológica, que persegue opositores políticos, nesse caso os comunistas, né, a perseguição aos comunistas, ela foi muito forte no Brasil, né, desde a década de 1920 em diante ali. Desde que os comunistas se organizam, né, e ampliam essa organização. A presença dos comunistas no Brasil é anterior, né, é do final do século XIX. Mas, enfim, resumidamente é isso. Então, o fichamento dele na polícia é de 1944, desde então ele continuou sendo fichado, monitorado, né? E aí, como ele era advogado e continuou sendo militante, mesmo
quando o PCB estava na ilegalidade, né, proibido de participar de eleições e de ter filiados, então ele continuou a militância, ele continuou defendendo sindicato, continuou defendendo trabalhadores, né? Ele, para você ver, né, a atuação dele, ele foi advogado dos camponeses em Porecatu. Em Porecatu, no final da década de 1940, teve a guerrilha de Porecatu, que foi uma guerrilha dos camponeses, né, que lutavam pela terra, os poceiros que lutavam pela terra porque estavam sendo expulsos da terra. Então, o Vieira Neto e o PCB apoiaram esses trabalhadores, né, esses camponeses. E o Vieira Neto foi advogado dos camponeses. Então, de novo, a polícia vai estar na cola, né, vai estar lá monitorando, enfim. E aí o tempo vai passando, né? Bom, nesse intervalo ele foi aprovado num concurso da Universidade Federal do Paraná para ser professor catedrático de Direito Civil, na Faculdade de Direito. E continuou a militância dele, continuou sendo advogado e professor na Federal do Paraná. E aí chega a ditadura militar, né? Chega a ditadura. O golpe militar no Brasil foi do dia 31 de março, na madrugada, né, de 31 de março para 1º de abril. E como Vieira Neto já tinha a ficha, né, com os militares, já era conhecido, um militante político muito conhecido, a perseguição chegou muito rápido nele, né? Então, 3, 4 dias depois do golpe militar, ele começou a receber ligações de ameaça de morte. E aí, para preservar a sua integridade física, né, diante das ameaças de morte, ele fugiu, ele ficou foragido para se proteger, né? E nisso ele foi incluído como teve a perda. Tem um cachorro latindo aqui. É a mãe do Marx. É os irmãos do Marx aí. Ele foi incluído no ato institucional número 1, né? Ele perdeu os direitos políticos dele já nos primeiros dias de abril, né? Por quê? Porque ele era um militante bastante conhecido. E aí ele ficou foragido em torno de 3 meses, depois ele se apresentou, foi preso, né? Ficou preso, e nisso estava correndo um processo na Universidade Federal do Paraná para a aposentadoria compulsória dele. E aí, de forma breve, né, essa aposentadoria aconteceu, né, que é praticamente uma expulsão, né, aposentadoria compulsória, forçar a pessoa a se aposentar sem ela querer e sem estar na hora dela aposentar. E como ele era muito querido pelos estudantes, né, ele era uma referência, ele era um grande professor, né, tem os registros que as aulas dele ficavam lotadas, né, os alunos das outras turmas iam para a sala dele para assistir aula, participar das aulas. Ele era muito querido. Eu conheço um professor aqui que acontece isso com ele. Pois é. E aí, os alunos gostavam muito dele, porque ele era um ótimo professor, né, tinha muita experiência como advogado e era muito estudioso. Aí volta o intelectual lá que nós falamos, né, intelectual que estuda muito. No caso dele, junta as duas coisas. Era o intelectual que estudou muito, mas também o intelectual que tinha a prática política. Ok. E aí, os estudantes gostavam muito dele, ele era um excelente professor, e escolheram ele para ser paraninfo da turma de formandos de 1964. E aí o que acontece? Eles proibiram que professores que estivessem respondendo a algum tipo de processo fosse paraninfo. E aí o Vieira Neto ficou fora, no primeiro momento. Os estudantes não aceitaram de jeito nenhum e fizeram protesto, manifestação, foram na reitoria, fechou o tempo. E aí, para a reitoria da universidade não permitir o Vieira Neto, ela teve que retirar essa função aí, né, do cerimonial. Então, naquele ano não teve o paraninfo. Por quê? Para eles poderem excluir de vez o Vieira Neto. E realmente o Vieira Neto não pôde ser paraninfo daquela turma. E aí, o que eles fizeram, né? Eles ficaram pensando uma forma de homenagear o professor mesmo, ele sendo proibido, porque aí ele já estava aposentado também, né? Aposentado compulsório. E o Vieira Neto escreveu um texto. Esse texto se chama, né? A gente conseguiu acesso a esse texto. É um livretinho, né?
sobre as 4 liberdades. E aí ele vai, nesse texto, nesse livreto, ele vai falar da condição dele, né, que ele foi perseguido, ele vai fazer a denúncia da ditadura militar, ele vai fazer a denúncia da perseguição, ele vai fazer a denúncia da prisão, ele vai fazer a denúncia do medo que ele teve de ser assassinado, né, da morte, porque ele estava ameaçado de morte. Ele vai denunciar o autoritarismo, né, que os ditadores foram colocando desde o início, com a perda dos direitos políticos, e ele denuncia isso tudo num livreto, porém de uma forma muito bem elaborada, né, era um sujeito que escrevia muito bem. E aí, no dia da formatura, olha a sacada que eles tiveram, no dia da formatura, já que ele foi proibido, eles distribuíram esse livreto para os alunos, né, para os estudantes, para os formandos. Ele escreveu, imprimiu o livreto e lá no dia da formatura ele distribuiu o livreto para os estudantes. Foi a forma, né, que eles encontraram, que os estudantes ajudaram, né, a distribuir, foi a forma que eles encontraram para manifestar o protesto dele contra a ditadura e manifestar também o protesto contra a proibição que ele fosse o paraninfo da turma. Aí depois, lá em 1984, quando já estava no finalzinho da ditadura, essa turma de formandos de 64 fez uma homenagem para ele no prédio, o prédio histórico, né, da Faculdade de Direito do Paraná, que é quem é de Curitiba ou quem é do Paraná conhece, que é aquele prédião que tem umas colunas, né, estilo meio greco-romano. É muito bonito, né? Muito bonita a fachada daquele prédio ali, que é a Faculdade de Direito, que é chamado o prédio histórico, né? Bem na entrada tem uma placa. Quem entra no prédio, né, se um dia for lá, do lado esquerdo tem uma baita de uma placa lá, em homenagem ao Vieira Neto, que foi colocada pelos seus alunos, né, da qual ele foi proibido de ser paraninfo. Então, um pouco a história, né, que tem a ver aí com esse contexto, que ele não pôde ser paraninfo. E ele ficou com isso pro resto da vida, né? Tanto que, já próximo da morte, né, ele faleceu de problemas de saúde, né, de complicação de saúde. Então, já próximo ao falecimento, ele manifestava, né, a tristeza de não ter sido permitido continuar sendo professor, né? Essa é uma dor que ele carregou por muito tempo. Tanto que ele pediu para ser enterrado com as roupas, né, do professor da época lá, que eram as chamadas vestes talares, né? E aí ele pediu para que colocasse essa roupa nele no dia do velório, né, e enterrasse. Aí ele fala mais ou menos assim, né, que já que não permitiram que ele fosse professor em vida, que na morte ele gostaria, né, de ser lembrado porque ele queria, né, ter continuado exercendo a docência, né, exercer a docência, e não foi permitido em consequência da ditadura militar, né. Interessante. Viu, você tinha dito para mim, acho que numa conversa que nós tivemos, que o ministro Fachin, né, foi um desses integrantes dessa turma, né? Isso, ele foi um dos ex-alunos do Vieira Neto. Tem muitos advogados aí que ficaram conhecidos, né, famosos e tal, mas o Fachin, assim, talvez seja o mais conhecido, né? Tem muitos outros aí que têm sua relevância também, profissionalmente, né? Talvez deve ter gente que faz excelentes trabalhos, mas não ficou famoso, né? Mas em termos de nome, né? Para quem não sabe, o ministro Fachin, o Fachin é um ministro do Supremo Tribunal Federal, né? Ele é aqui do Paraná, você que de repente não saiba, ele foi aluno nesse período aí do José Vieira Neto. Você colocou no livro, Regis, que o José Vieira Neto também foi um cidadão sem direitos. Sim. Você compreende que nós ainda temos muitas pessoas nessa condição no Brasil? Quem que são essas pessoas que são sem direitos no Brasil hoje, na sua opinião? Então, é uma longa história, né? Vamos ter que fazer uma live só sobre esse tema aí, Jorge. Marca já na agenda aí. Assim, primeiro, né? Por que o Vieira Neto é um cidadão sem direitos? Porque na ditadura militar, quem se opunha à ditadura militar, principalmente quem era opositor público à ditadura, tinha muita gente que se opunha, mas
mas não se expressava, né? Era contra, mas tinha medo, tinha algum receio, né, de ser perseguido, preso, torturado, morto, jogado no mar, né, jogado no incinerador, levar choque elétrico em partes íntimas. Então era muito violento, né, o modus operandi dos militares, violentíssimo, né, cruel, perverso, tanto que a tortura é um crime inafiançável, condenado internacionalmente, e ela foi praticada todos os dias da ditadura militar. Então, falar em cidadão sem direitos, no caso do Vieira Neto, é entender isso, né, que na ditadura, toda pessoa que se opunha aos ditadores, aos militares, corria o risco de ficar sem direito. Por quê? Porque os militares prendiam, torturavam, perseguiam e faziam todo tipo, né, de violência, como eu mencionei. Ok. Mas, no caso dele, o cidadão sem direitos é porque, já no mês de abril, como eu comentei anteriormente, ele foi incluído entre os que perderam os direitos políticos. E qual o crime do Vieira Neto? Nenhum. Né? Ele não cometeu um crime para perder o direito político. E ele perdeu o direito político, já no mês de abril de 64. E aí cabe um parênteses aqui, antes de continuar com essa questão do direito humano, que é o seguinte, às vezes a gente lê, né, e escuta algumas pessoas falando sobre ditadura militar, tem uma paranoia por aí que relativiza tudo, né, diz que nem existiu ditadura, mas aí já é paranoia, falta de estudo, né, talvez teve o azar de não ter um bom professor de história, um bom professor de filosofia como Diógenes, ou um bom professor de sociologia, para poder ajudá-los, né, a entender cognitivamente que ditadura militar é uma coisa perversa, ela existiu, ela matou, ela perseguiu, ela torturou, ela prendeu pessoas completamente inocentes, né? E aí é importante falar isso, né? E falar isso por quê? Porque para a gente discutir direitos humanos, nós precisamos entender o contexto. Então, o Vieira Neto perdeu os direitos políticos, ele foi preso, ele ficou... ele teve 2 momentos mais graves nas prisões. Teve prisão dele que durou um dia, né? Foi prisão rápida, mandado de prisão, mas foi liberado no mesmo dia. Mas em 2 momentos ele ficou preso mais dias. Né? E prisões arbitrárias, né? Prisões sem... muitas vezes prisão sem motivo algum, simplesmente prendia. Tinha uma suspeita, prendia. Para você ter ideia, tem uma prisão que ele, em 68, se eu não me engano agora o ano, 67 ou 68, eu estou em dúvida exato aqui, mas acredito que seja 67. Em 1967, ele ficou quase 30 dias incomunicável. Presta atenção, incomunicável. A família não sabia onde ele estava preso. Isso aconteceu com muitos perseguidos na ditadura militar. Alguns nunca foram achados, né? O Vieira Neto, depois a família localizou, né, onde ele estava preso e conseguiu contato, e aí conseguiu, depois, né, de quase 30 dias, que ele fosse solto, né, liberto. No filme, Ainda Estou Aqui, aparece muito claramente isso. Né? É muito parecido. Eu comentei com você em off que esse livro do José Vieira Neto, aliás, a vida dele deveria virar um filme, porque seria mais ou menos no mesmo teor assim do filme, que foi premiadíssimo, inclusive, diga-se de passagem, Ainda Estou Aqui, em que pessoas desapareciam simplesmente, sem explicação, sem nenhum tipo de registro, né, de justificativa. Pode continuar. Isso, bem lembrado. O Vieira Neto, no caso, ele voltou para casa, né? Voltou vivo. Ele é incluído tem um movimento no Brasil, né, que foi organizado no período da ditadura militar, que é o projeto Brasil Nunca Mais. Ele foi organizado pela Arquidiocese de São Paulo, com o arcebispo Dom Paulo Evaristo Arnes, e mais algumas igrejas evangélicas protestantes, né, progressistas, naquele contexto.
Então eles organizaram esse projeto e eles reuniam documentos dos presos políticos, dos perseguidos, né? E tem muito material sobre o Vieira Neto, de documentos, né, da polícia, que está nesse material. Até deixo a dica aí, quem tiver interesse pelo tema, pode procurar no Google aí, ó, Plataforma Brasil Nunca Mais. Ali tem documento da ditadura, mas aos milhares, né? Tem muito material, são mais de 700 mil páginas, para você ter ideia, de tanta coisa que tem. E aí eu fiz pesquisa também nessa plataforma, né? Consegui os arquivos. Hoje a maioria está na internet, né? Facilita bastante. Alguma coisa eu não consegui na internet, eu tive que pegar em São Paulo. Vou até abrir aqui, como que é o nome? Plataforma Brasil Nunca Mais. Que tinha os livros, né? Eles primeiro editaram os livros e aí depois eles digitalizaram esse material e hoje ele está disponível na internet. Mas voltando então à questão, no caso bom, eu fui falar da plataforma aqui e me fugiu o foco ali da tua pergunta. Só me recupera ali, faz favor. Vou recuperar a pergunta para você aqui, então. Foi culpa minha que eu acabei indo para outro canto. Eu estava dizendo o seguinte, a história dele é um cidadão sem direito. Tá. Né? E por que ele foi considerado cidadão sem direito? Porque tiraram dele os direitos políticos, perseguiram, prenderam, sem registro, ele ficou 30 dias fora. Isso, exatamente. Bom, e aí, dentro desse contexto, então, agora eu estou recuperando aqui, beleza. Ele é cidadão sem direito por esses motivos, né? Porque ele foi um perseguido político sem ter cometido crime algum. Não existe nenhum registro nos documentos dos militares que o Vieira Neto tenha cometido crime. Nenhum. O crime dele é defender a democracia, é criticar a ditadura, é defender um projeto de sociedade, foi ter sido militante político, né, do Partido Comunista Brasileiro, ou seja, crime de ordem política e ideológica, mas não crime do ponto de vista legal, né, de crime contra a honra, crime contra a vida, atentado à vida, enfim. Atentado à democracia e tal. Regis, aí que eu queria entrar com você é o seguinte, existem pessoas que estão sofrendo no Brasil, na sua opinião, ainda perseguição política? Você acha que isso existe no Brasil? Que foi até a questão que eu coloquei ali como enquete para a nossa live também. Tá. Bom, antes de entrar nesse ponto, só que você tinha perguntado lá se tinha quem são cidadãos sem direito. Só para concluir, porque tem muito assunto sobre isso, né? Mas assim, só para comentar da questão do direito. Se a gente for falar do direito enquanto cidadania, tem milhões de pessoas sem direitos no Brasil. Na Constituição está garantido, né? Mas efetivamente tem muita gente sem direito, né? Quando a gente vê que a pessoa às vezes morre na fila do hospital, por mais que ele tenha direito à saúde, o SUS é um avanço importantíssimo, né? Vamos fazer justiça aqui. É uma conquista também, né? E que raramente países chamados aí de países ricos, desenvolvidos, têm isso, né? Quem fica doente nos Estados Unidos, se não tiver dinheiro, vai morrer, né? É simples assim, porque lá a saúde é privada, se a pessoa não tiver um seguro-saúde. Então, vamos fazer justiça que o SUS foi uma conquista importante. Então, ou seja, tem o direito? Tem. A Constituição garante? Garante. Tanto que ela é chamada de Constituição Cidadã. Ok. O que nós não temos? Nós não temos a efetivação desse direito para que ele realmente traga as garantias que ele está previsto. Né? Criança em situação de trabalho infantil é criança que não está garantida no seu direito. Trabalho análogo à escravidão. Direto sai notícia, né? Recentemente saiu notícia, 1 ano, 2 anos atrás, não sei se você lembra, né? Aqui no Rio Grande do Sul teve denúncia de trabalho análogo à escravidão numa empresa que produz vinho, muito famosa, né? Muito conhecida. Depois teve denúncia de trabalho escravo em fazendas de lavoura de arroz, alguma coisa do tipo. Ou seja, a garantia do direito na sociedade burguesa, no sistema capitalista, ela é processo de conquista. O trabalhador tem que lutar pelo direito. A classe dominante não dá o direito, ele é conquista. E aí, quando o trabalhador é afetado por influências de grupos que querem desvirtuar, fazer uma confusão do que é esse tal de direito aí, né? É um risco.
né? É um risco por quê? Porque muitas vezes o trabalhador, em vez de lutar pelo direito dele, ele começa a criticar os direitos que tem ou criticar quem está lutando para ter direito, né? Exemplo rápido, né? Para a gente não sair do Vieira Neto. Por mais que o Vieira Neto também lutou pelos direitos dos trabalhadores, né? Tem muito registro do Vieira Neto organizando sindicato, defendendo o sindicato dos portuários lá em Paranaguá. Então, de forma indireta, tá ligado, né? Por quê? Porque dá para a gente dizer que nós somos herdeiros da luta do Vieira Neto também por direito. Mas, assim, só um exemplo rápido, né? Vamos dizer assim, tem uma greve de professores. Tem muita gente que vai dizer assim, ô, seus vagabundos, para de fazer greve, vai trabalhar, vocês já ganham bem, vocês já são ricos e blá, blá, blá. Ou seja, a pessoa não conhece a condição de trabalho do professor, ela não conhece a rotina do professor, ela não sabe o salário, né, a remuneração desse professor, mas porque esse professor fez uma greve para lutar por seu direito, e a greve é previsto na Constituição, né, ela é legal, né, a greve é legal, a pessoa, muitas vezes sendo trabalhadora, critica o outro trabalhador. O que é isso? Falta de consciência de classe. É culpa da pessoa? Não. Né? Nós precisamos ajudar essa pessoa a entender. Enfim, só estou dando um exemplo. Então, cidadão sem direito, o Vieira Neto é em função da ditadura militar. Por quê? Porque ele lutou contra a ditadura militar, defendeu a democracia, etc. Porém, né, de forma mais ampla, muitos cidadãos também estão sem direitos. Nas periferias, né, quanta gente está sem direito? Muitas vezes, a pessoa na periferia, ela é julgada pela cor da pele, pela etnia, ela é julgada se ela está com uma roupa mais simples, né, dependendo da vestimenta. Eu vi agora um caso agora recente, né, não sei se foi ontem, antes de ontem, de um rapaz que foi entrar no mercado porque ele estava com o cachorro, teve uma discussão ali com segurança e acabou sendo assassinado, né? Enfim, para a gente ver, né, que os casos de violência, muitas vezes, eles são por questões banais, né? Isso também precisa ser entendido, porque é um cidadão sem direito. Então, toda sociedade desigual, ela vai ter situações de perda de direito ou de não garantias dos direitos. Ou seja, toda sociedade capitalista, nem sempre os direitos vão ser garantidos. Por quê? Porque não basta estar na lei. Ele tem que ser efetivado. Tem países que nem na lei não tem, né? Então aí a vulnerabilidade, né, a precariedade é muito maior. No caso do Brasil, nós temos muitos direitos e importantes direitos na Constituição Federal. Tanto que tem gente que quer mudar, né? E às vezes faz emendas, enfim. Ok, é importante só contextualizar. E aí agora, então, vamos para o Vieira Neto, né? E a tua pergunta, se hoje no Brasil, né, teriam pessoas que estivessem tendo seus direitos feridos, né? Não sei se você quer ser mais direto, né? Para a gente poder abrir a conversa. Você estava pensando, primeiramente, Regis, eu queria falar da questão do cidadão sem direito, que eu, como estou muito ligado agora, por estar estudando psicologia, eu fiquei pensando no CAPS, né? A questão da saúde mental também do indivíduo, que é uma coisa assim que não tem nenhum tipo de proteção, né? As pessoas, nenhum tipo, não quero também ser exagerado, mas assim, que é um sistema que ainda deve muito à cidadania, pessoas que são abandonadas com esquizofrenias, pessoas que são abandonadas com doenças mentais que simplesmente não são atendidas. Então, a questão da saúde mental também entra nisso aí, né, que você estava falando, né? Além das crianças, né? Além de uma educação precária, além de um transporte precário, né? E exatamente. Bem lembrado. Mas assim, a questão que eu queria dizer também, usando aqui, no bom sentido, o José Vieira Neto como exemplo, nós estamos tendo assim uma questão aqui no Brasil atualmente, que é a questão da direita mais conservadora, né? Que é uma reclamação por parte da direita, uma argumentação por parte da direita de que eles estão sofrendo uma perseguição política. Nós podemos comparar esse tipo de perseguição
que eles argumentam ao que o José Vieira Neto sofreu e outras pessoas sofreram na ditadura militar. O que você pensa sobre isso? Bom, primeiro que você foi bastante cauteloso na tua pergunta, né? Porque direita conservadora é elogio, né? É a extrema direita fascista, né? A gente tem que dar nome aos bois com o nome que ele tem, né? Entendo a tua cautela aí, né? Mas vamos começar dando o nome correto, né? Então é a extrema direita fascista, né? Que é o que tem em curso no Brasil hoje, né? Que são os movimentos que recuperam as práticas da ditadura militar, seja a ditadura militar de 1964 a 1985, ou outros, né, momentos e processos de ditaduras anteriores, ou mesmo de práticas cotidianas, né, de uma ditadura que não se acabou totalmente. Então, Jorge, a diferença é muito grande. Na verdade, não dá nem para dizer indiferença, dá para dizer que não tem absolutamente nada a ver o focinho de porco com a tomada. Nada. É nada. Né? Por quê? Porque o Vieira Neto foi vítima disso. Né? Esse povo, Diógenes, eles enaltecem o Carlos Alberto Brilhante Ustra, que foi um torturador conhecido, que entre suas práticas de tortura existem as mais terríveis possíveis, né? Porque envolve o que degrada, né? O que degrada a dignidade da pessoa, porque a tortura física é uma coisa, né? A degradação da dignidade, ela agrava, né? São práticas, Diógenes, de período, né, na ditadura militar, que levavam a criança para assistir a mãe ser torturada. E para a mãe ver a criança e a tortura triplicar, quadriplicar, porque aí vem a tortura psicológica, vem a tortura física, vem a perda da dignidade, vem as situações, né, porque as pessoas eram despidas, elas ficavam nuas, né? As práticas de tortura incluíam afogamento, choques em partes íntimas, né? Tinha prática de tortura com ratos, né, em órgãos genitais, ou seja, é isso, Diógenes, que estava lá na ditadura. Nós conhecemos muitas dessas pessoas que hoje querem dizer que defendem democracia, na verdade estão usurpando o que é democracia, usurpando o conceito de democracia e usurpando a prática da democracia, porque eles não eram democratas quando eles estiveram no poder. Né? Eles falam em respeito à liberdade de expressão, mas o ataque à imprensa era todo dia tinha um ataque à imprensa. Eu lembro muito bem, no governo anterior, que tem um rapaz que colocou um outdoor, se eu não me engano, em Goiás, né? Dizendo que o ex-presidente não valia um piqui ruído. E aí o cara foi processado. Né? Então, quem fala em liberdade de expressão e coloca uma camiseta do Brilhante Ustra, é totalmente incoerente, né? Totalmente incoerente, para usar um termo mais palatável, né? Mas é isso, é absolutamente nada a ver, nada a ver. Eles tentam criar uma confusão na cabeça das pessoas, partindo do princípio que uma parcela da população não entende muito bem o que é democracia, o que é ditadura, né? Porque existem pessoas no Brasil que são favoráveis à ditadura, né? Tem pesquisas que mostram isso. Mas por quê? Porque ou desconhecem o que foi a ditadura, eu acredito que uma parcela desconhece porque não estudou, não teve acesso à educação. Se a gente lembrar, no período da ditadura militar, a porcentagem de pessoas, né, de crianças e jovens que tinham acesso à escola era muito pequena, né? O avanço do acesso à escola ele vai acontecer da década de 80, 90 em diante, que ampliou bastante, né? Diminuiu o analfabetismo e tal. Então, muita gente não teve acesso ao conhecimento do que foi a ditadura militar. Muita gente. E aí eu quero acreditar que uma parte dessas pessoas que suavizam, né, o que foi a ditadura, porque não conhecem. Uma outra parte se beneficiou da ditadura militar. Por isso que defende a ditadura militar. Né? Agora, assim, em termos de direitos humanos, a ditadura foi totalmente condenada. A Comissão Nacional da Verdade já mostrou isso, né? A censura
Né, vamos lá então, censura a imprensa, ditadura militar censurou a imprensa, censurou, né, vários canais de televisão, revistas, jornais, rádios, músicas, né, letras de música que eram censuradas, ou seja, isso é ditadura. Ô, Regis, Ditadura... desculpa cortar você, mas o José Vieira Neto, ele teve o devido direito ao processo legal, sim ou não? E esse pessoal que está reclamando está tendo direito, sim ou não? Assim, pergunta rápida e fácil de responder. No período Vieira Neto, por um período não tinha direito a habeas corpus, né? Não tinha direito à defesa, não precisava de mandado de prisão para prender. Tem muita gente que foi desaparecido e nunca mais o corpo apareceu, como o caso que você citou aí do filme, né? Que ficou bastante famoso, ganhou o Oscar Rubens lá Paiva. e tal. Isso, o Rubens Paiva, a família até hoje não teve o direito nem de velório e nem de sepultar o corpo. Esse foi tem centenas de casos, né? Centenas. Isso é facilmente constatado. O Vieira Neto, ele teve os mandados de prisão, conforme eu falei anteriormente, né? Não existia essa forma tão regrada, né, de fazer a defesa, chamar o advogado, etc. Tinha um advogado, o advogado fazia a defesa, mas isso não garantia que seria seguido. Então, esse termo, né, o devido processo legal. Na ditadura isso não existia. Existia a justiça militar, existiam os inquéritos policiais militares. Era outra forma de entender a justiça e de praticar a justiça. Hoje, o que existe? Hoje, é claro, tem muitas críticas à justiça em várias áreas, né? Isso é passível de crítica, por que não? Agora, não dá para dizer que está existindo perseguição ou que está existindo injustiça contra as pessoas que tentaram dar um golpe, né? Concretizar um golpe. Essas ameaças foram ao longo de vários anos, né? Se a gente for ver aí, foram vários momentos que teve ameaça, né? De ataque ao Estado democrático, de direito, enfim. E aí, naquele 8 de janeiro, foi a parte mais pesada, enfim. Mas é muito difícil, Diógenes, da gente dizer que alguém na ditadura militar tivesse direito à justiça, a um julgamento, digamos assim, dentro dos padrões, né? Alguns tiveram, em alguns momentos, mas não era uma prática, né? Não se respeitava a justiça, né? Isso ficou resolvido? A justiça funciona perfeitamente? Em alguns casos, hoje também não, né? Quando envolve algumas pessoas, né? Se a gente pegar alguns casos, né? Que envolvem pessoas mais pobres, ou dependendo do tipo de crime, né? Muitas vezes o peso da lei para algum crime, dependendo se a pessoa de periferia ou mais pobre, a lei é muito mais pesada e mais rígida, né? Dependendo se ele pertence a uma outra classe, né, que já tem mais recurso financeiro para contratar um advogado de peso, de nome, enfim. Então, isso é real? Né, o contexto atual, isso existe. Mas não dá, em momento algum, para a gente querer fazer qualquer tipo de comparação. É completamente diferente. Né? Aí, porque estamos vivendo uma ditadura do STF. Não, isso para discurso político, né, e para alimentar a base política, talvez até funcione, né, para ter argumento e produzir argumento. Mas que isso está ocorrendo, não. Essas pessoas estão tendo direito à defesa, elas têm, é tudo público, inclusive, né, a gente acompanha aí. O que tem, isso é fato, é uma situação político-ideológica que tem relação com outros espaços, né? Tem uma disputa política ideológica que está aí na sociedade, está lá em Brasília, né? Tem outras questões acontecendo. Mas no caso do Vieira Neto, ele depois foi julgado, desculpa, e em 1968 ele foi absolvido, né? Ele foi absolvido. Alguns outros companheiros dele também foram absolvidos.
Não quer dizer que a perseguição terminou. Ele foi absolvido, mas depois que ele foi absolvido, ele sofreu mais um mandado de prisão em 1970. Para você ter ideia como é que era, ele já tinha falecido e ele sofreu um mandado de prisão depois que já tinha falecido, né? A polícia foi na casa dele para prendê-lo depois que ele já tinha falecido. Assim, eu estou pegando o caso de uma pessoa, né? Que continuou vivo, sofreu as consequências da ditadura, né? Foi perseguido, preso, né? Perdeu o seu direito a ser professor, enfim, sofreu muito com isso, né? Porém, outros, além de ter sofrido tudo isso, foram assassinados, né? Sofreram torturas muito mais duras, né? Enfim, é um pouco isso. Regis, deixa eu colocar para carregar aqui, que está acabando aqui a minha bateria. Olha só, Regis, essa pergunta aqui que eu fiz para você, ela já enseja uma outra questão que está ocorrendo no Brasil. Ela enseja uma outra questão que está ocorrendo no Brasil, que é a questão da liberdade de expressão. Então, nós temos um epifenômeno que ocorreu que diz respeito, evidentemente, a uma questão gravíssima, que é a da adultização das crianças, que foi levantada até pelo youtuber e aquele, como que eu dar um nome para isso, para esses meninos que... Felca. Pelo Felca, né? Que inspiram os outros, como é que é o nome disso aí? Influenciador. Influenciador. Então, esse influenciador, ele trouxe essa questão de maneira muito grave, de maneira muito contundente, que é a questão da adultização das crianças. E junto com isso se levantou uma questão que já estava no Congresso, que é a questão da regulamentação das redes sociais e das mídias em geral. Queria saber de você o que você pensa. Nós temos no Brasil hoje em andamento um processo de censura ou isso também é um factoide? É factoide, né, Jorge? É factoide. E aí, veja bem, né? Chegamos ao ponto que um youtuber teve que fazer a denúncia, né? Aí talvez a gente pode recuperar, né? Onde que estão as pessoas envolvidas com a defesa dos direitos da criança e do adolescente que poderiam ter feito o trabalho que o Felca fez muito antes, né? De verificar as redes sociais, de denunciar isso, né? Esse trabalho que o Felca fez é uma contribuição fundamental e importante. Mas a pergunta que fica é por que outros não fizeram antes, já que o problema é antigo, né? Que bom que o Felca, né, conhecido aí como o Felca, fez. Agora, a mesma coisa, tem nada a ver com censura, nada a ver, né? Uma coisa é liberdade de expressão, Jorge, a outra coisa é autorização para cometer crime, né? A gente tem que separar, de novo, separar focinho de porco de tomada. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Liberdade de expressão é uma conquista, inclusive, dos iluministas, né, na modernidade, conquista na Revolução Francesa, né, dos trabalhadores que lutaram também na Revolução Francesa e ficaram esquecidos. Então, lutaram contra um período chamado de absolutista, né, um período das trevas, né, da Idade Média, do terror, da perseguição às mulheres que eram tratadas como bruxas, assassinadas, queimadas em praça pública. Será, meu Deus do céu? Tem hora que eu fico pensando, será que essas pessoas esqueceram dessas coisas, né? Aquilo lá, sim, é proibir liberdade de expressão, porque as mulheres eram queimadas em praça pública porque elas estudavam, aprendiam a ler e escrever, faziam seus remédios, né? Produziam remédios. Isso sim, né? Isso sim tem que ser entendido. Será que o povo esqueceu isso, né? Será que está esquecendo que a Idade Média foi um período de terror, né? de perseguição cruel, né? De práticas de torturas cruéis. E aí basta uma pesquisa rápida na internet, coloca lá assim, ó, prática de tortura na Idade Média. É assustador. Às vezes a gente nem acredita que aquilo existiu, porque é muito assustador. É muito assustador. Então, a conquista da liberdade de expressão é uma conquista dos iluministas, né, da Revolução Francesa, da modernidade, né, do tempo da razão, né, da luz. Então, agora não queremos mais trevas. Chega de trevas, né? Chega de absolutismo.
vamos mudar, né? E mudou, teve avanços importantes, as conquistas da modernidade, né? É muito importante a gente lembrar disso. Por quê? Porque uma coisa é liberdade de expressão. Então, Jorge, essa confusão que esse povo está fazendo, e você como entendido, né, da filosofia, da história da filosofia, você sabe, tanto quanto eu e quanto muitas outras pessoas, que o que esse povo está querendo recuperar, quando vem falar em censura, na verdade é recuperar práticas lá da Idade Média, né? Quando você toma conhecimento que tem práticas de proibição de professores de discutir política em sala de aula, de estudar questões relacionadas, né, a processos ideológicos, políticos, estudar filosofia política, né, querendo denunciar o professor, chamando o professor de doutrinador, porque o professor falou em desigualdade social, porque o professor analisou o capitalismo, porque o professor estudou e analisou o liberalismo, porque o professor estudou concepções marxistas, e aí quer perseguir o professor, denunciar o professor. Jorge, isso é recuperar, é querer ressuscitar uma coisa que está enterrada lá na Idade Média, que é o absolutismo. É isso. Então, essa confusão, né, que eles tentam fazer na filosofia, há uns anos atrás, foi criada uma palavra nova, né, não especificamente na filosofia, mas criaram uma palavra nova que é chamada de pós-verdade. Né? E nesse campo aí você manja bem para depois explicar para o povo que te acompanha aí, porque agora não vai dar tempo, senão não vão acabar essa live aqui 4 horas da madrugada. A pós-verdade é o que esse povo faz muito bem, Jorge. Esse povo é treinado para formar opinião. E as redes sociais possibilitam isso, né? Tem gente aí que tem 40 milhões de seguidores, né? Então, eu, que tenho 150 pessoas que me acompanham aí no Instagram, que eu uso muito pouco o Instagram, eu uso mais o Facebook, o impacto da minha voz, do meu pensamento, é lá no meu trabalho, nos meus escritos, né, no espaço que você tá aqui, né, que eu não sei exatamente quantas pessoas vão assistir, vão acompanhar. Agora, pensa o impacto, Jorge, de uma pessoa que tem 40 milhões de seguidores, entendeu? Uma postagem dessa pessoa no Twitter, ele vai impactar, não vai chegar nos 40 milhões, obviamente, né? Mas ele vai impactar uma grande porcentagem disso. Olha o efeito disso em termos de formação de opinião. Essa galera entendeu muito isso. Houve um tempo, e você vai lembrar disso também, que a galera, esse pessoal aí das redes sociais, lá no início das redes sociais, né, que popularizou Facebook, Instagram, Twitter, esse pessoal contratava robôs, né? Eu não sei se isso acabou, mas tinha uma época que eles contratavam milhares de celulares para replicar as mensagens nas redes sociais e dá a impressão que eles tinham muitos seguidores, mas eu não sei se é os bots, né? Bots, sei lá, eu não entendo bem do termo em inglês aí. Mas eles conseguiam isso. Ok. Por que eu estou falando isso? É porque não tem como, né? Não tem como permitir que as redes sociais seja terra de ninguém, seja espaço para cometimento de crime. Uma coisa é a liberdade de expressão, que nós estamos fazendo aqui. Né? E outra, aí vem o problema do algoritmo, que é um outro papo, né? As postagens que têm viés politizados mais à esquerda, numa perspectiva socialista, comunista, o algoritmo limita lá embaixo, né? Tem formas disso ser feito. Assim como o próprio Felca denunciou lá, que as redes sociais, essas grandes big techs, elas têm forma de programar o algoritmo para que vídeos que adultizem crianças, né, que explorem crianças, que exponham crianças, não sejam impulsionados. Né? Ela tem forma para isso. Ela tem não forma, filtra. do jeito... Basta... esses termos não filtra, né? Exatamente, ela tem jeito para fazer isso. Não faz porque ela não quer, né? Ela ganha com isso. Quanto mais polêmica para ela é melhor, porque ela vai ganhar. Aí que está a questão. Então, de novo, né? Tem que ser regulamentado mesmo. E não tem nada a ver com censura. Nada a ver com censura. Por quê? Porque na prática, se a gente for ver, quando as grandes big techs aí, quer dizer, big tech já é grande, né? Mas quando as big techs querem, elas já estão censurando lá no algoritmo. O recorte está no algoritmo, né? Então,
Isso é preciso debater, é preciso. E o que esse povo tenta fazer muitas vezes é confundir, né? Que é como eu falei, confundir liberdade de expressão com autorização para cometer crime. A gente viu isso aí há muito tempo, né? Humoristas, né, se aproveitando querendo fazer humor em cima do sofrimento das pessoas, né? Da dor das pessoas, muitas vezes com as condições físicas das pessoas, né? Como se isso fosse algo natural, aceitável. Não, né? E em alguns casos tem humoristas com práticas até mesmo higienistas, né? Que é algo muito questionável, condenável, né? Enfim, eu sou totalmente favorável que tenha, né? Que tenha essa forma de regulamentação, que é muito diferente de censura, né? A regulamentação é necessária. Então, Regis, essa sua fala já nos dá também um encaminhamento para a próxima pergunta, que é assim, o José Vieira Neto nos propõe uma discussão muito forte a respeito da fragilidade da democracia, que ele viveu isso na pele. De alguma forma, nós podemos dizer que a nossa democracia ela está sofrendo risco de alguma ruptura, na sua opinião, ou não? Você está só com pergunta pesada, hein? Enquanto você falava aí, antes de eu responder essa, eu tô com um livro aqui que é de um grande amigo meu, que é o Aloysio Palmar, que o título do livro é Onde foi que vocês enterraram nossos mortos? Enquanto nós falamos daquela pergunta anterior, eu lembrei desse livro e peguei ele aqui, porque esse aqui é um livro que ele fala de uma chacina, né, que teve na região ali de Foz do Iguaçu, e que as famílias até hoje não encontraram os mortos. E quem são os mortos? É um grupo de militantes, né, que era contrário à ditadura e que foi morto e nunca acharam o corpo, né, até hoje. Então, só para entender o que é ditadura, né, na prática, para que não fique nenhuma dúvida que nós não estamos numa ditadura, né, do STF e blá, blá, blá. Ok, vamos para a tua pergunta. A democracia. Então, Jorge, democracia, às vezes ela é doce na boca do povo, né, quando convém. Quando não convém, ela é atacada. Quando convém, ela é chamada para ser utilizada. Aí que está a compreensão que a gente precisa ter. Quando convém, eu defendo democracia. Quando não convém, eu ataco. Porém, né, o ataque à democracia, quando ele é feito de forma muito sutil, planejada, ele não vem como um ataque à democracia. Ele vem como se fosse algo necessário, justificável dentro da democracia. Então, a confusão está aí. E para responder a tua pergunta, eu vou ter que ir lá na ditadura militar. Eu estudei os atos institucionais, todos eles, são 17 ao todo. Dentre os atos institucionais, o mais pesado, o mais duro, foi o AI-5, que é o que ficou mais conhecido. É o que regulamentou a censura, a perseguição e etc. Mas muitos outros também foram violentos, né, conforme eu já expliquei. Em vários desses atos institucionais, os militares falam em democracia. Eles dizem que eles estão defendendo os verdadeiros democratas no Brasil. Aí como que você pode falar em democracia se você está regulamentando a censura? Censura da mídia, né? Porque a mídia foi censurada lá, as músicas foram censuradas, as rádios, os jornais e etc. Mas os militares, em alguns, não em todos, né? Mas em alguns desses atos institucionais, eles escrevem literalmente que eles eram os verdadeiros defensores da democracia e estavam protegendo os verdadeiros democratas. Ué, mas que democracia é essa? Os gregos devem revirar no túmulo, Jorge. Porque o conceito de democracia, o conceito, a terminologia, a etimologia é direito do povo, poder do povo. Quem era o povo? Quem era o povo que deu origem ao conceito de democracia? O povo que vivia no Demos. O que era o Demos? O Demos era o bairro na Grécia.
Ou seja, democracia surgiu na periferia da Grécia. Democracia é luta de povo de periferia, de povo pobre, trabalhador, que lutou pelo seu direito na Grécia. Numa Grécia dominada pela aristocracia. Por isso, democracia. Povo. Cracia, poder. Quem era o demo? O que era o demo? Demo era o bairro. O bairro. Democracia surgiu no bairro. Para quem está em Ponta Grossa, democracia surgiu lá na periferia, lá nos bairros distantes do centro, que quem pega busão tem que gastar 1 hora para chegar no terminal. É isso. Né? Quem está em Curitiba, a mesma coisa. Né? Então, democracia é a luta lá da periferia da Grécia para ter direito a participar das decisões em Atenas. E aí vem a criação da política também, enfim. Isso é importante falar. É importante falar. Por quê? Porque democracia, ao longo do tempo, ela também foi usada por vários governos, né? Ela foi praticada por alguns governos, um pouco mais, um pouco menos. Existem vários tipos de democracia, né? Tem estudos que explicam isso teoricamente, enfim. Mas a democracia mesmo, que a gente vai ter da Idade Moderna para cá, né, do século XVIII, XIX, XX para cá, ela é um tipo de democracia que a burguesia vai instaurar, mas que é uma democracia formal. Inicialmente se chamava democracia, né, se falava em república, mas quem participava era pouca gente. Quando que o povão participa da democracia? Quando o povão luta por ela, quando o povo, né, quando os trabalhadores vai dizer, eu também quero participar, eu quero escolher o presidente, eu quero escolher o governador, eu quero ter direitos, eu quero, e vai lutar e vai conquistar. Então, a democracia é um processo de conquista, não é uma concessão. Ok, explicar isso para quê? Para a gente entender que lá na ditadura tudo isso foi controlado, a democracia foi sequestrada, assassinada, não existiu democracia na ditadura. Né? Tanto que as eleições, em muitos momentos, não ocorriam. E quando ocorria, dependendo de quem era eleito, nem sempre ele tinha direito de tomar posse. Né? Tinham muitos governadores que eram indicados. Dependia de quem era eleito, ele assumia. Às vezes, não assumia. Ok. Hoje a democracia está em risco? Essa democracia burguesa, formal, ela está totalmente em risco. Totalmente em risco. O risco é muito grande. É muito grande. Tanto que ele é tão grande o risco que nós estamos vendo o STF defendendo princípios da democracia. Por que nós estamos vendo o STF defendendo princípios da democracia agora? E quando foi o golpe contra a Dilma, não foi a mesma defesa, porque era um outro momento. Qual o crime que a presidenta Dilma cometeu? Até hoje não tem, né? Ah, pedalada fiscal, mas o que é isso? O que é pedalada fiscal? Né? Criaram um chavão, disseminaram o chavão, entrou no imaginário popular. Ah, essa mulher cometeu crime, pedalada fiscal, blá, 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 impeachment. E criaram as condições e derrubaram a presidenta do governo. Isso não quer dizer que a gente não tivesse críticas à questão econômica, críticas a algumas questões, né, da condução do processo. Mas uma coisa é a gente ter crítica, né? A outra coisa é derrubar uma pessoa legitimamente eleita. Mas observe que lá atrás, o STF referendou a decisão do Congresso. Então aquele STF lá era bom? Né? Aquele STF, esse pessoal que agora está criticando o STF, pedindo para o Trump punir o STF, quando o STF legitimou as decisões da Câmara e do Senado contra a Dilma, aí aquele STF era bom, né? Agora o STF é ruim. Por quê? Porque não está atendendo os interesses particulares. São interesses particulares que estão em jogo. Então, nesse momento, a defesa do STF por esse tipo de democracia é muito importante. Né? Se não fosse o trabalho que o STF exerceu, junto à pressão popular também, né? Porque teve muita pressão popular, hoje, possivelmente, se não fosse essa articulação da pressão popular junto com algumas forças da justiça, talvez, né, eles tivessem tido sucesso. Não tiveram.
Na história não tem o se, né? Não tiveram e ponto final. Agora, quer dizer que terão? Não sei. Eu quero acreditar que não, né? Para a gente continuar tentando, né? Tentando resolver os problemas centrais dessa nação, né? Tentando resolver os problemas que são mais importantes nesse Brasil, que é garantir educação de qualidade, saúde de qualidade, garantir valorização dos trabalhadores, direitos dos trabalhadores, garantir os direitos das mulheres, o direito das crianças, o direito dos povos indígenas, o direito dos povos quilombolas, os direitos das pessoas afrodescendentes, negros, né, o direito de quem luta, né, por seus direitos, o direito a ser respeitado dentro das suas orientações sexuais, das suas concepções políticas. A gente precisa avançar nesse país, né? Sair desse atoleiro, né? Neoconservador, né? Neofascista, de extremismos e discutir aquilo que importa para esse país, né? Que não está na pauta da extrema-direita. Em que momento, ao longo de 4 anos do presidente anterior, que momento que se discutiu as condições reais desse país? Momento algum. E eu estou falando isso porque eu fico lembrando aqui também do Vieira Neto, né? Porque é o foco aí da nossa conversa. O Vieira Neto, só para voltar um pouco nele, quando ele foi interrogado pela polícia, lá no processo, né? Ainda lá na década de 1960, exatamente no mês de julho de 1964, ele deu um depoimento lá na polícia. E aí nós conseguimos achar o documento, que é muito grande, né? São 14 ou 15 páginas de depoimento. É uma aula, Diógenes, é uma aula. Esse homem, ele dá uma aula lá para os militares, né? E é uma aula para qualquer pessoa que conheça. Os militares perguntam... Acho que eu já tomei quase uma garrafa de vinho já, e esse homem, esse professor José Vieira Neto, eu acho que eu ia gostar de tomar um vinho com ele, hein, rapaz? Ah, mas eu também. E aí, assim, só para encerrar aqui, lá no depoimento dele, os militares querem saber qual livro que você leu. Olha o interrogatório, né? Tanto que os militares prenderam 2 bibliotecas dele. Isso é ditadura. Isso é ditadura, Jorge. Isso é ditadura. Quando você incomoda com o livro da pessoa, é um termômetro para saber o que é ditadura e o que é democracia, né? Qual biblioteca desse povo aí que tentou dar golpe no Brasil que tá recolhida? Ninguém. Porque o que você vai fazer com o livro? Por que você vai prender o livro, né? Qual o crime que o livro... Não lê, né? Não, se lesse seria bom. Então, os militares perguntam, que livro você lê, não sei o quê. Ele vai dando aula, ele usa o depoimento dele para discutir o Brasil. Ele vai discutir, mas nós temos necessidade de fazer reforma agrária, nós temos necessidade de desenvolvimento tecnológico, nós temos necessidade de garantir educação para a juventude. É isso, enquanto os militares estavam preocupados, né, com o controle, a vigilância, a punição, a perseguição, o cara no depoimento está falando de um Brasil que a gente quer construir, né? De um Brasil que é necessário, de um Brasil que precisa resolver as suas feridas históricas, né? Um Brasil que teve quase 400 anos de escravidão. É isso que nós precisamos discutir, é isso que é central nesse país, Jorge. Isso é central. O que é central no Brasil não é se você usa camisa verde ou camisa rosa, entendeu? Isso é um direito individual que tem que ser garantido para a pessoa, né? O que está em questão não são as questões centrais do país, não é o gosto individual ou a orientação individual. É que eles trouxeram discussão para o campo moral, eles trouxeram Exato. para a questão de costumes, né? Por quê? Porque é uma estratégia que, na verdade, o Steve Bannon ensinou para esse povo lá nos Estados Unidos. Como as questões fundamentais, se forem discutidas, a esquerda ganha todas. Isso. A esquerda ganha todas. Nas questões de busca por igualdade, busca por direito, a esquerda vai levar todas as conversas. Só que, quando eles puxam para o lado dos identitarismos, para as questões de costumes, aí eles começam a colocar caraminholas na cabeça do povo, né? Porque o nosso povo é conservador por história. Isso. E aí, onde que está a grande questão? É que eles, a partir disso, eles criminalizam essas pessoas, né? Aí a gente vê homossexuais ser atacado, ser violentado,
em muitos casos ser assassinado, né, pela sua orientação sexual, por banalidades, né? A pessoa está andando na rua e é atacada, né? Esse é o grande problema, porque o discurso não se resume só à parte moral para capturar o imaginário das pessoas. Ele tem efeito, porque ele criminaliza as pessoas, né? Eles criminalizam a periferia, eles criminalizam os indígenas, eles criminalizam negros, eles criminalizam a música, a cultura, né? Olha quanta paranoia que plantaram na cabeça do povo. Por quê? Porque também é interesse. Então, tem os dois lados, né? E aí, que é bem importante a gente entender. Democracia, Jorge, ela é um processo de consciência e é um processo, ela tem, mesmo essa democracia formal, a democracia burguesa, ela tem vários limites. Isso é um fato, né? Tem vários limites. Porém, é a partir dela que a gente consegue avançar para outras pautas, para outras discussões. Sem a democracia, esqueça. Né? Por quê? Porque aí sim é problema, porque ela tem censura. Né? E aí, Jorge, vamos de novo aqui ajudar o povo a entender, né? Vamos ajudar. Porque é o seguinte, como que alguém que hoje está dizendo que defende a democracia é a favor de projeto de escola sem partido? Escola sem partido quer controlar o trabalho dos professores em sala de aula, sob a alegação que o professor está doutrinando os alunos. Quem me dera a gente tivesse essa capacidade, né, de estar com 40 alunos e doutrinar 40 alunos. Nem que a gente quisesse, a gente conseguia. Por quê? Porque o professor de filosofia, de história, geografia, que eles afirmam, né, que são os doutrinadores, ou de artes lá, né, esse professor fica lá 1 hora, 2 horas na semana, depois ele vai embora. Depois dele vem 10, 12 professores que vão discutir outras coisas, estudar outras coisas. Doutrinação seria o que, inclusive a doutrina é isso, né? Os próprios militares têm doutrina, né? A doutrina da segurança nacional. As religiões têm doutrina. Por quê? Porque é um pensamento, é uma visão de mundo, é uma concepção de mundo, é uma concepção de ser humano, é uma concepção de ser superior, né? De Deus. Isso é doutrina. Isso é doutrina. É quando é tudo um. Doutrina. Vamos doutrinar dentro da concepção de um determinado grupo com uma determinada visão de mundo, de vida, de ser humano, de ação cotidiana, de relação humana e etc. Isso é doutrina. A escola, ela não vai doutrinar. Então, esses mesmos que acusam professores de doutrinação, né, querem calar professores, perseguir professores, processar professores, e muitos professores foram processados. Muitos foram. Ganharam o processo, né? Mas foram processados, foram expostos, foram denunciados. Esses mesmos que estão lá bradando defensores da democracia são os que ameaçam professores, são os que defendem colégio militarizado, né? Defende polícia dentro de colégio. A polícia não tem formação pedagógica para estar num colégio. A formação profissional da polícia é para exercer outro tipo de trabalho, que não o educativo, pedagógico, didático. Quem que se preparou para isso? O professor, a pedagoga. Né? Nós estudamos para estar numa sala de aula. Nós temos a concepção pedagógica, ética, didática, política, social, cultural. Para que você Manda. entrou no educacional, a questão do papel, né? Ele era um professor, né? Como você disse, brilhante. Qual é o papel da educação e do professor na luta por esse pensamento crítico, né? Eu sei que você escreveu alguns artigos que foram na direção, na época do seu mestrado, da defesa da filosofia, do entendimento do qual é o papel do professor de filosofia, e se ainda há espaço para a filosofia nesse cenário que nós estamos político. Qual que é o papel aí do professor e da filosofia no ensino médio? Eu não esperava que você ia fazer essa pergunta, não, mas eu já deixei reservado aqui, ó. Esse aqui é o livro da minha dissertação, o Ensino de Filosofia na Perspectiva da Emancipação Humana. Eu acho que eu não te doei esse livro ainda.
Quando eu Você for não para me Ponta... falou isso, eu não sabia que tinha um livro. Você não tinha me falado, hein? Você não sabia que tinha o livro? Não, eu não sabia, eu achei que só tinha dissertação. Eu vou te levar o livro. Faz O dia que eu favor, for, né? o dia que eu for para Ponta Grossa. Então, Jorge, assim, vamos lá. São perguntas importantes. Quando eu fiz essa pesquisa, não tinha ainda essa paranoia de doutrinação e tal, né? Era um outro momento, né? O país estava no outro momento. Eu comecei essa pesquisa em 2012 e terminei em 2014. Era outro momento, outro momento. A nossa discussão no estudo aqui da dissertação era como a filosofia seria fortalecida. A discussão é como fortalecer o ensino de filosofia. Essa era a discussão lá naquele momento. Por quê? Porque ela tinha que avançar. Essa era a análise, né? Ela tinha que avançar para formação de professores, porque naquele tempo lá eram poucos professores ainda com formação em filosofia. Aí tinha muito professor que era professor de história, que assumia aula de filosofia, tinha pedagogo que assumia aula de filosofia, porque teve carga horária, né? Tinha professor de sociologia, que às vezes assumia, tinha professor de geografia,